Bom, diz aqui o anarquista, defendo que os malucos possam falar o que quiserem, sejam marxistas, sejam neonazistas, socialistas, mas não concordo com nenhum deles, e ambos já fizeram muito mal para o mundo. Mas o que você falou, o anarquista ele vai ser contra todo mundo, né? Ele não vai perdoar. Gente, de que maneira vocês analisam, aí já voltando para a pauta do nosso programa, o papel da nossa juventude? Inclusive, o KZ1, ele diz que os jovens estão botando para quebrar. Hoje teremos uma grande manifestação contra o aumento das passagens. Iremos brigar por esse grande desconforto nos transportes públicos. É verdade, os estudantes estão brigando por essa questão, esse aumento abusivo de R$13 da passagem de ônibus na cidade de São Paulo. Como é que vocês analisam hoje a juventude no Brasil? Eu acho que... Sendo jovens, que na verdade a juventude, como já dissemos, participa sim, embora muitos ainda menos do que deveriam, né? Mas a questão é justamente sempre na questão do que todos que participam não participam dentro dos meios oficiais aí dos partidos, né? 90%, mais de 90% dos jovens que participam da política não participam dentro dos partidos, né? E sim porque entendem que esse sistema todo que está aí não representa a sociedade, né? Representa só os interesses da classe política, que está a serviço muitas vezes do capitalismo financeiro internacional, os grandes grupos aí que exploram, né, o Brasil, né, o mundo todo. Agora, isso talvez explicasse o fato de que nós não vemos jovens nas nossas lideranças. Está aí Senado, os Sarney's continuam aí, Michel Temer continuam aí, quer dizer, são as velhas raposas de sempre, os velhos nomes. Décadas. Eles não morrem nunca, são eternos. Isso talvez explicaria isso, ou você acredita que um dia talvez possamos de fato nos depararmos com jovens no poder? Eu acho que vai mudar, porque está havendo uma migração clara para o pensamento conservador, né? Porque desde os anos 90, 80, 90, eles controlam tudo. Esses caras que estão aí hoje, eles controlam tudo. Todos os meios oficiais de participação do povo foram controlados por eles. Então o estudante que quer lutar pelos seus direitos tem que ir para a Uni, para a UBS e etc., que são tudo a mesma coisa, partidarizadas. O trabalhador tem que ir para essas centrais sindicais partidarizadas. Então o que está havendo é uma migração de pensamento para o conservadorismo, né? Só que esse conservadorismo é representado pela FIB, por exemplo, pela Frente Integrista Brasileira, que não é um canal oficial, então não tem exposição na mídia. Na verdade é um conservadorismo que não é conservar o que está aí, pelo contrário, né? Conservar certos valores tradicionais e tal, mas na verdade seria muito mais revolucionário do que conservador. Porque conservador seria manter o que a gente tem hoje, né? Revolucionário é a gente exatamente mudar toda essa situação que está. O projeto da FIB é mudar todo esse sistema que está aí, né? Fazer uma verdadeira revolução, né? Qual seria o sistema ideal? Seria uma democracia orgânica, né? Que todos os cidadãos realmente participassem do governo, né, se sentissem representados. E essa representação se daria de que maneira? Como eu falei, teria a Câmara Corporativa, que estariam lá as corporações, os sindicatos, né, e também poderia manter uma Câmara mais ou menos como é hoje, né, e só que reformulando totalmente as formas de eleição e tal, né, de um jeito que fosse bem mais democrático. Né? Por exemplo, o advogado ele elegeria seu representante para uma Câmara. E aí esse representante elaboraria uma lei que atendesse a esse advogado. E não como é hoje, que você pega um cara que é médico para elaborar uma lei para um advogado. Então, não tem nenhuma noção de nada e elabora uma lei que também não tem noção nenhuma. Mas dentro do integralismo, o Congresso permaneceria de uma forma diferente. Isso. Nós não teríamos mais os parlamentares colocados pelo voto popular. Poderia manter, sim. Poderia ter duas câmaras, no caso. Né? E uma eleita em geral, assim, pelo voto popular, numa região e tal. E outra eleita pelos sindicatos, né? Por órgãos representativos da sociedade. Isso, exatamente.
Bom, anarquista pergunta o seguinte, se vocês, ou seja, se os integralistas apoiaram o golpe militar de 64. Na verdade é assim, houve alguns que apoiaram, né? Naquele tempo não existia mais o movimento integralista como tal, né? Alguns apoiaram, outros foram contra. Por exemplo, um grande poeta, Gerardo Melo Mourão, teve que até se exilar do país, e ele era integralista, né? E vários outros também. O próprio professor Goffredo, que eu citei aqui, inicialmente ele até não foi contra, mas depois ele se opôs ao regime militar, né? Foi até autor da Carta aos Brasileiros, que é considerado um documento marco da abertura, né? O meu amigo Rexer diz o seguinte: sistemas absolutistas ou comunistas estão caindo de podre, aliás, de pobre, perdão. Não existe saída, segundo ele, sem capitalismo e democracia. Com relação à democracia eu concordo. Capitalismo, daí nós já somos contra, mas nós entendemos capitalismo, o sistema que coloca o capital acima de tudo e o engrandecimento do capital acima de tudo. E nós somos contra isso. Nós defendemos um sistema em que o social esteja acima do particular, né? Que seja um sistema com a primazia do social, né? Lá em cima, o Duda participa pela linha direta e diz o seguinte: Dilma com Palocci na Casa Civil e o próprio neoliberalismo continuado há quase 20 anos. Vocês concordam com isso? Eu concordo, tanto que eu falei do Fernando Henrique, por exemplo, os bancos nunca lucraram tanto. E no governo Lula os bancos nunca lucraram tanto. Isso é clara continuidade da política neoliberal, né? E a Dilma, aliás, que falou que não ia privatizar nada, ela já começou o primeiro dia de governo privatizando. Então o Lula também privatizou. Lula também. Então E tudo é. Mas vocês concordam com isso? Não, somos contra. Totalmente contra. Eu concordo que são 20 anos de política neoliberal, realmente. Nós concordamos que realmente essa política neoliberal está aí há 20 anos. Está destruindo a nação. E somos totalmente contrários a ela. Mas nós já estamos quase no finalzinho do programa e não falamos quase nada. O integralismo pode ser caracterizado por sua associação à moral religiosa, pelo seu apelo nacionalista e pela defesa da hierarquização social como forma de manter a ordem e a paz? Pergunta aqui. Sim, mas teria que hoje em dia se perderam vários conceitos, né, do que seria realmente, por exemplo, uma hierarquia, né? E hoje em dia viraram palavrões alguns termos aí, mas na verdade é necessário cada um tem que fazer uma coisa, isso que é a hierarquia, né? Cada um tem o seu papel na sociedade e cada um tem um valor como tal, né? A moral religiosa, que papel teria a moral religiosa dentro do integralismo? Na verdade é muito importante, o integralismo considera que é muito importante para o indivíduo, né, ter uma formação religiosa, moral, né, que tem, principalmente no nosso caso, o cristianismo, né, a formação cristã, que é uma formação positiva, né, os valores do respeito ao próximo, né, justamente social, que vem a primazia do social sobre o particular, né? Tudo isso aí vem do cristianismo, né? E nesse ponto a gente costuma brincar, né, que futebol, religião e política não se misturam. Vocês acham que é perfeitamente possível conviver com religião e política no mesmo patamar? Não, mas na verdade nós não misturamos a religião. Todo integralista tem que acreditar em Deus, tem que ter uma religião, né? Mas o integralismo em si não é um movimento religioso, é um movimento cívico, político e cultural. Quer dizer, não dá, por exemplo, eu, sendo ateu, me juntar ao movimento integralista? Até pode, mas o problema é um problema de coerência, né? Como um ateu porque o próprio lema do integralismo é Deus, Pátria e Família, né? Daí já foge mas aí entramos numa discussão, né, que daí é um outro programa, né, que é aquela coisa, o indivíduo pode acreditar em Deus, mas não Deus pregado da forma com que a igreja mostra, né?
Mas aí pode ser integralista. Pode, desde que Pode ter. Deus como uma força Teve superior, integralista de várias religiões, tem espíritas, católicos, muçulmanos, Sim. protestantes das mais variadas denominações aí, né? Só uns quebra-pau nas reuniões de integralistas aí, né? Mas eu não coloco a religião não se discute, né, na verdade. Claro. Olha, diz aqui o Marcelo Soleri que o integralismo tem relação com os maçons. Qual a finalidade da espiritualidade segundo o integralismo? Acabamos de falar, né? Encontrar o eu superior, integral, sem polaridades? Na verdade, não tem essa relação com a maçonaria, não tem, mas o ideal maior do integralismo é isso, é a questão da formação do homem integral, da sociedade integral, né? E do Estado integral, democracia integral, né? E o homem integral é um homem formado por espírito, corpo, alma e espírito, né? E toda essa questão que ele tem a parte intelectual, a parte material, né? A parte espiritual. Inclusive, em relação à maçonaria, o próprio integralismo ele se declara inimigo de todas as conspirações, conchaves e sociedades secretas. Até porque o maçom ele é uma seita, né? Não é uma propriamente uma muitas vezes teve esse papel de... e inclusive a maçonaria ela se declara contra o integralismo por conta exatamente disso. Então tá bem explicada essa questão. Olha, nós estamos já no finalzinho do programa. Eu gostaria só que vocês passassem, né, os contatos, aqueles que querem conhecer um pouco mais do movimento, um pouco mais da frente. Como é isso? Então, a gente tem um portal nacional, né? Tem alguns outros portais regionais, de estados e tudo mais. Mas tem um portal nacional que é o mais importante, é integralismo.org.br. E lá vocês vão encontrar todo o material para entender o que é o integralismo, como surgiu, de onde veio, né? Os filósofos. E, sobretudo, o público jovem que esteja nos assistindo agora... Entrou lá, não entendeu nada? Tem um formulário de contato. Entre em contato que a gente responde naturalmente. Muito bem. Vamos só repetir, então, Eduardo, por favor? integralismo.org.br. Tá? Muito bem. Ou .com.br, a gente tem os dois. Você não vai lá no Google, né? Bota no Google, acho que é o primeiro resultado. É o primeiro resultado. Maravilha. Vitor, você gostaria de falar alguma coisa? Nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, né, a sua participação conosco. Você quer deixar um recado? Nós que agradecemos, né? O recado é esse, que a todos que queremos que todos os jovens participem da política nacional, né, da vida política nacional e integralistas ou não, lutem por um Brasil maior e melhor e por uma verdadeira democracia, né? E contra tudo isso que está aí, né? Contra essa política econômica neoliberal, contra esse sistema aí que não representa ninguém, né? Só os interesses dos banqueiros e dos políticos, né? E é isso. Eduardo, você quer deixar algum recado? Eu quero deixar que o convite continua aberto. Todos podem entrar lá no portal da FIB, né, e conhecerem melhor. Mesmo não concordando, vocês sabem que há uma opção, né, há outras opções, aliás, e o importante é participar do debate político, da consciência cívica. Né. Muito bem. Vitor, Eduardo, mais uma vez, obrigado pela participação. Olha, obrigado você que nos assistiu até agora. O nosso objetivo hoje foi exatamente isto, mostrar que a nossa juventude, ao contrário do que muitos dizem ou possam mostrar, está sim interessada na nossa política, independente dela ser liberal, de esquerda, centro-direita, direita, política. Né? Dizem que o ato de ir ao banheiro é um ato político, então não dá para fazer de conta que a política não existe. Existe sim, e os jovens estão interessados. Eu quero agradecer a sua participação, as suas perguntas. Na sequência, vocês acompanham o Olé, que chega com mais informações do nosso esporte. Beijo para todo mundo e até daqui a pouquinho.